E aí, João, beleza? As histórias da humanidade serviram de inspiração para grandes obras de arte, sejam elas literatura, séries de TV ou então filmes. Da mesma forma, o mundo dos animes se inspirou significativamente na realidade, como por exemplo o protagonista do anime Steins Gate, Okabe Rintaro, que dizem ser baseado em John Titor, um autoproclamado viajante do tempo. Inclusive esse anime, o Steins Gate, mano, eu recomendo demais. A vibe desse anime é muito foda. A história também é insana. Voltando aqui, outro anime popular que utilizou fatos da vida real em seu enredo é Vinland Saga, que detalhou amplamente os eventos após a invasão da Inglaterra pelos Vikings, no século XI. Outro anime bem da hora. E é claro que Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, de Hajime Isayama, é um exemplo clássico de um anime que se baseou fortemente em eventos históricos reais. Dito isso, muitos fãs têm a curiosidade de saber em que eventos históricos Attack on Titan foi inspirado. Então eu vou falar sobre alguns deles, pelo menos os mais notórios na minha opinião. Sem mais enrolação, vamos lá. Braçadeiras para discriminação. Todos os eldianos dentro da sociedade marleana tinham que usar de forma obrigatória braçadeiras específicas que simbolizavam sua herança eldiana. Esse fato realmente aconteceu na vida real e servia como meio de identificação da população dentro dos guetos, razão pela qual era totalmente ilegal retirá-las. Durante os eventos da Segunda Guerra Mundial, aqueles carinhas lá, aqueles carinhas que você conhece bem, né? Que eram amigos daquele outro carinha, aquele com bigodinho bem famoso. Cê tá ligado. Onde eu tava? Assim. Fizeram com que os judeus usassem tiaras semelhantes para diferenciar e reconhecer as pessoas de origem judaica. E Attack on Titan deu um passo adiante, pois não havia diferenças físicas entre o povo eldiano e o marleano. Por isso, exames de sangue foram realizados para distingui-los. A sociedade marleana era uma defensora de antimiscigenação. Outra instância dentro de Shingeki no Kyojin que germinou de eventos reais é que a sociedade marleana seguiu leis anti-miscigenação. Em outras palavras, para preservar a pureza da linhagem marleana, eldianos e marleanos foram proibidos de procriar ou se envolver em tais atividades uns com os outros. Isso foi especialmente observado quando o pai de Reiner ficou com raiva e o informou que ele poderia ter sérios problemas ou até mesmo ser enforcado pelas autoridades marleanas se fosse descoberto que ele tinha um relacionamento íntimo com a mãe eldiana de Reiner. E pouco depois, a mãe de Reiner disse ao filho que, se ela tivesse nascido marleana, ele teria sido tratado como todo mundo. Apesar de seus sentimentos persistentes um pelo outro, os pais de Reiner viviam separados. Se eles tivessem vivido juntos, talvez as coisas tivessem sido diferentes para Reiner. Eldianos foram colocados em guetos. Embora estes não fossem necessariamente tão duros quanto os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, toda a população eldiana foi segmentada em guetos. Outro fato que permaneceu foi que os eldianos não possuíam o mesmo nível de liberdade econômica que os marleanos desfrutavam, o que significa que eles poderiam facilmente estar sujeitos às formas mais severas de tratamento da sociedade marleana. Propaganda pesada. Uma coisa que a sociedade marleana de Shingeki no Kyojin inseriu com sucesso nas mentes de todos foi que todos os eldianos que residem fora da cidade são impuros e maus. Assim, eles precisam ser exterminados. Essa discriminação de toda uma raça de pessoas foi semelhante à lavagem cerebral que aqueles carinhas desgraçados que eu tava falando fizeram na maior parte da Alemanha e os voltou contra os judeus em geral. Em vez de ver a história de Marley como uma luta de poder objetiva, eles revisaram a história para fazer parecer que não passavam de demônios malignos. Ao fazer isso, Marley efetivamente destruiu a reputação de Eld. Essa propaganda estava tão profundamente enraizada entre os eldianos que vários deles, incluindo Reiner e Gabi, tomaram medidas extremas para mostrar sua lealdade à causa marleana. Isso era praticamente propaganda fascista em favor da eugenia e gerou muita polêmica entre os fãs. Marleanos honorários. Na sociedade marleana, um eldiano era capaz de subir na hierarquia e adquirir mais direitos no processo. Além disso, eles poderiam se tornar membros da sociedade de Marley. Muito parecido com Attack on Titan, na Alemanha era possível atingir o status de ariano honorário. Isso foi particularmente aplicável aos japoneses e finlandeses, por serem aliados da Alemanha. Em casos raros, pode-se até atingir altos cargos dentro do sistema. Políticas externas agressivas. Com o passar do tempo, os eldianos passaram a ser utilizados como ferramentas de guerra, transformando cidadãos comuns em titãs e os lançando sobre as populações civis. Ao fazer isso, Marley efetivamente dizimou a reputação da sociedade eldiana. Esta foi uma das razões pelas quais as outras nações desprezavam os eldianos e queriam exterminá-los. Da mesma forma, na Alemanha houve casos de discriminação excessiva e abusos extremos, mas nenhum deles foi comparável aos testemunhados após o início da guerra. Eldianos marleanos se sentiram inteiramente marleanos.
No universo de Attack on Titan, os Eldianos dentro da sociedade marleana detestavam a ideia deles viverem na Ilha Paradis. E é por isso que os Eldianos marleanos não queriam nada com eles. A propaganda os atingiu com força, o que ficou evidente quando a família de Reiner sentou-se para jantar. E Reiner narrou histórias dos, entre aspas, Eldianos do mal, sem qualquer substância. Além disso, Zack Yeager vendeu seus próprios pais para Marley. Basta dizer que os Eldianos marleanos desejavam garantir sua própria segurança antes de qualquer outra coisa. O mesmo poderia ser dito dos judeus alemães. Eles eram muito mais integrados do que os judeus não alemães, e até se casaram com não judeus, concedendo-lhes privilégios que não se estendiam a outros judeus. Quando aqueles carinhas lá assumiram o poder, não havia tratamento especial concedido aos judeus, independentemente de sua condição de judeus alemães. Os Tyburs. Os judeus mais ricos eram muitas vezes isentos dos maus tratos que afetavam os mais pobres. Em Attack on Titan foi confirmado em uma conversa entre Willy Tybur e o general das forças militares em Marley que os Tyburs eram os que estavam no controle de todos os eventos e estavam completamente isentos de todas as políticas. Embora não houvesse judeus de status semelhante na Alemanha, havia judeus que estavam completamente isentos dos maus tratos desses carinhas. Isso porque eles eram os afortunados do grupo, que possuíam influência e recursos para escapar dessas atrocidades. Antissemitismo em Attack on Titan. Esse é talvez um dos aspectos mais precisos da semelhança entre a história da vida real e os eventos de Shingeki no Kyojin. Pra quem não sabe, antissemitismo é a discriminação e o preconceito contra as pessoas de origem judaica. Ou seja, é quando alguém é tratado de forma injusta ou desrespeitosa por causa de sua religião ou etnia judaica. Isso inclui a propagação de estereótipos negativos, insultos, agressões físicas, exclusão social e até mesmo violência. É uma forma de discriminação que pode causar danos emocionais e físicos para as vítimas, além de ser uma violação dos direitos humanos fundamentais. Zeke organizou uma conferência internacional envolvendo a família Tybur. Mais tarde, o Willy Tybur confirmou as dúvidas de todos, de que quase todos temiam os Eldianos, pois eles eram capazes de se transformar em titãs e causar estragos, uma percepção que foi alimentada de forma ilógica. Por outro lado, é irônico que o primeiro casal de negros que estava a bordo dos grupos de extermínio eldianos também compartilhassem o mesmo abuso racial que os eldianos. Punições extremas. Dentro da sociedade marleana, alguém poderia ser enforcado ou executado por compartilhar sua cama com outra raça. Punições severas como essas eram uma ocorrência comum e eram altamente desproporcionais aos crimes em questão. Da mesma forma, dentro da Alemanha, até mesmo uma piada boba contra aqueles carinhas lá tinham sérias repercussões, incluindo pesadas multas ou até mesmo morte. A liberdade de expressão foi severamente cercada, e qualquer desrespeito ao partido no poder foi tratado com dureza. Para concluir, Shingeki no Kyojin fez um trabalho incrível ao traçar paralelos entre a Alemanha dessa época nojenta e a sociedade marleana. Muitos fãs acusaram o Isayama de ser um simpatizante desses carinhas. É sério, mano, nesse mundo tem muito burro. No entanto, a verdade é que ele fez um excelente trabalho ao se basear em eventos históricos e inseri-los no enredo. Então é isso, peço perdão pela simplicidade. Se quiser comentar alguma coisa, eu sugiro que você fale sobre outra referência à vida real que você encontrou. Deve ter outras, com certeza. Eu espero que tenha gostado. Obrigado por assistir e até mais.